Então o pecado tem um custo. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Então tome cuidado com o pecado. E ali o encontro de Acabe com Elias, Acabe acusa Elias de ser o perturbador de Israel. E Elias, em resposta, diz: você e a casa do seu pai, tanto o seu pai foi idólatra, como você continuou essa idolatria, e vocês é que são culpados pelo que está acontecendo em Israel. Esses 3 anos e meio de seca, aí 3 anos e meio de pobreza, tudo é resultado da idolatria de você e do seu pai. Então veja bem que a acusação é clara, está dizendo o motivo da seca ali. Bem claro. Então muitas vezes você está passando por coisas terríveis, sua família está passando por coisas terríveis, sua cidade, seu estado, devido então à idolatria, ao pecado. Nós podemos ver isso claramente no Brasil. É preciso que o povo acorde e sirva o Deus verdadeiro. Deus só quer abençoar, Deus só quer a conversão legítima das pessoas, Deus quer trazer bênçãos e mais bênçãos sobre a nossa nação. E nós temos melhorado. Veja que quanto mais cresce o número de evangélicos no Brasil, mais o Brasil prospera. Veja aí quantos países estão em crise, quantos países quebrados. A Europa, de tanta riqueza, está aí passando por situação difícil. Porque estão entregues ao espiritismo, estão entregues aí à idolatria. E o Brasil, cada dia mais, vai conhecendo a verdade, o povo vai despertando, vai acordando, vai se convertendo realmente a Jesus, vai adorando o Deus verdadeiro, e Deus vai trazendo prosperidade financeira, prosperidade espiritual. Em todas as áreas Deus vai agindo e abençoando. E é o que está acontecendo no Brasil. Vamos ver a nossa conclusão, diz: a longa seca sobre o reino do norte agiu como um instrumento de juízo e disciplina. Embora o coração do rei não tenha dado uma resposta favorável ao chamamento divino, os propósitos do Senhor foram alcançados. O povo voltou para Deus e o perigo de uma apostasia total foi afastado. A fome revelou como é vão adorar os deuses falsos e ao mesmo tempo demonstrou que o Senhor é um Deus soberano. Ele age como quer e quando quer. Fica, pois, a lição que até mesmo em uma escassez violenta, a graça de Deus revela-se de forma maravilhosa. Então, o tipo de disciplina adotado por Deus surtiu o efeito desejado por Deus? É evidente. Fez com que o povo, de repente, se voltasse para Deus, se convertesse. É claro que não a sua totalidade, mas trouxe o resultado que Deus queria. Evitou que aquele povo ficasse totalmente entregue à idolatria e se afastasse totalmente de Deus. Assim como a igreja, ela existe no mundo para evitar que o mundo seja totalmente entregue nas mãos de Satanás, para que o povo não se corrompa totalmente. Então, por pior situação que você esteja, por pior pecado que você tenha cometido, mesmo assim, Deus te ama. E Deus vem com a sua graça, te oferecendo a salvação, te oferecendo o perdão. Você não merece, mas Deus te oferece. E se você aceitar Jesus como Senhor e Salvador, crendo que Ele levou sobre Ele os seus pecados, você será salvo agora. Nós te convidamos, nesse momento, a aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Vamos orar agora. Se você deseja, ore juntamente comigo, entregue sua vida a Deus. Às vezes você até já é crente, está aí com um período de desavenças, com um período aí de afastamento da igreja. Retorne agora para o Senhor. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, olha, Senhor, para essas vidas. Oh, recrassalo cantare, com pestare, com força, recanturema da xerei. Ah, Senhor, ajuda-os agora, Senhor, a se levantarem, Senhor. Ajuda-os agora, Senhor, a acordarem. Oh, Deus, desperta aqueles que dormem. Oh, Deus, ajuda aqueles que caminham para a morte, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, ajuda essas vidas agora. Pai querido, perdoa os seus pecados, Senhor. Oh, Pai querido, em nome de Jesus, escreve os seus nomes no livro da vida. Aceita agora o arrependimento deles. Oh, Senhor, ajuda-os agora a crer que o seu Filho Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, morreu em nosso lugar, levando todos os nossos pecados sobre ele. Oh, Deus, em nome de Jesus, derrama sobre eles o teu Espírito Santo agora.
Vem, Senhor, trazendo cura, libertação, salvação, batismo com o Espírito Santo, dons do Espírito Santo. Vem trazendo tuas bênçãos maravilhosas. Ó Pai, a nossa nação, eu te peço, ajuda, Senhor, a nossa nação a se converter a Ti, a enxergarem a realidade, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Queremos comunicar aos irmãos que desejam que nós estejamos aí em sua igreja, que nós continuamos fazendo aí a agenda para 2013. Você entre em contato conosco, aí está o nosso e-mail, nosso telefone. Então entre em contato e nos convide. Nós não cobramos nada para estarmos aí com os irmãos. Estamos aqui para servir a igreja do Senhor. Estamos aqui para ajudar aos irmãos. Nós podemos ajudar na área da escola bíblica dominical, família, missões, avivamento. Então, trabalhe que você desejar. Nós podemos estar aí ajudando você. E podemos estar aí também para ministrar batismo com o Espírito Santo, curas, libertação, dons do Espírito Santo. Nós podemos ficar na casa do pastor. Não precisa se preocupar aí com conforto, com hotéis de luxo, nada disso. Você só vai gastar a despesa de nos levar até aí e nos enviar de volta. Só isso. Vamos então ao nosso questionário agora, que nós colocamos no site aí toda quinta-feira à noite. Você pode acessar, quinta-feira à noite está pronta a lição escrita e o questionário aí você pega no nosso site e em outros sites também. Primeiro aí dentro do textuário para completar. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo livro de Crônicas 7:14. Verdade prática, segundo aí para completar. A longa seca sobre Israel teve como objetivos disciplinar e demonstrar a soberania divina sobre os homens. Parte 1, o porquê da seca. Número 3, quais os dois motivos pelos quais houve essa seca em Israel na época do rei Acabe? Então, para disciplinar a nação e para revelar a divindade verdadeira. Pergunta número 4, então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal, seguiu. 1 de Reis 18:21. Por que o profeta Elias confrontou os profetas de Baal? Então o culto a Baal, financiado pelo Estado nortista, afastou o povo da adoração verdadeira. O povo não mantinha mais fidelidade ao Deus de Israel. A idolatria havia dividido o coração do povo. Para corrigir um coração dividido, somente um remédio amargo surtiria efeito. 1 de Reis 18:37. A palavra hebraica asip, traduzida como pensamentos, mantém o sentido de ambivalência ou opinião dividida. Número 5. Deus não precisa provar nada para ser Deus, mas os homens costumam responder favoravelmente quando suas razões são convencidas pelas evidências. Qual era a situação em Israel que fez Deus, através do profeta Elias, para mostrar que só ele era Deus? Então, quando Jezabel veio para Israel, não veio sozinha. Jezabel trouxe consigo a sua religião e sua vontade obstinada de fazer de seus deuses o principal objetivo de adoração entre os hebreus. De fato, observamos que o culto ao Senhor foi substituído pela adoração a Baal e a Zerá, principais divindades dos Sidônios, 1 de Reis 16:30-33. A consequência desse ato foi uma total decadência moral e espiritual. Baal era o deus do trovão, do raio e da fertilidade e supostamente possuía poder sobre os fenômenos naturais. A longa seca sobre o reino do norte criou as condições necessárias para que Elias desafiasse os profetas de Baal e provasse que tal divindade não passava de um deus falso. 1 de Reis 17:1 e 2, 18, 1, 2, 21 e 39. Parte 2. Os efeitos da seca. Número 6. Quais os principais resultados da seca em Israel? Então, escassez, fome, endurecimento de alguns e arrependimento de muitos. Número 7. A verdade é que o pecado sempre traz consequências amargas. Qual era a situação em Israel e o que a seca estava provando ao povo? Então a Escritura afirma que a seca era extrema em Samaria. 1 de Reis 18:2. O texto de 1 de Reis 18:5 revela que até mesmo os cavalos da montaria real estavam sendo abatidos. O desespero era geral. O texto hebraico de 1 de Reis 18:2 diz que a estiagem foi violenta e severa. A seca já havia provado que Baal era um deus impotente frente aos fenômenos naturais e a fome demonstrou à nação que somente o Senhor é a fonte de toda a provisão. Sem ele não haveria chuva e, consequentemente, não haveria alimentos. Pergunta número 8. É interessante observarmos que o julgamento de Deus produziu efeitos diferentes sobre a casa real e o povo. O Novo Testamento alerta.
Se ouvides hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3, 7 e 8. O que aconteceu ali? Percebemos que, à semelhança de Faraó, Êxodo 9, 7, o rei Acabe e sua esposa Jezabel não responderam favoravelmente ao juízo divino. Acabe, durante a estiagem, confrontou-se com o profeta Elias e o acusou de ser o perturbador de Israel. 1 de Reis 18, 17. O povo, que não havia dado nenhuma resposta ao profeta Elias quando questionado, 1 de Reis 18, 21, respondeu favoravelmente ante a ação soberana do Senhor. O que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. 1 de Reis 18, 39. Parte 3. A provisão divina na seca. Pergunta número 9. Há sempre uma provisão de Deus para aquele que o serve em tempos de crise. Como Deus cuidou de Elias durante a seca? Então, embora houvesse uma escassez generalizada em Israel, Deus cuidou de Elias de uma forma especial que nada veio lhe faltar. 1 de Reis 17, de 1 a 7. A forma como o Senhor conduz o seu servo é de grande relevância. Primeiramente, ele o afasta do local onde o julgamento seria executado. Vai-te daqui. 1 de Reis 17, 3. Deus julga e não quer que o seu servo experimente as consequências amargas desse juízo. Em segundo lugar, o Senhor o orienta a se esconder. Esconde-te junto ao ribeiro de Querite. 1 de Reis 17, 3. Deus não estava fazendo espetáculo, era uma ocasião de juízo. Em terceiro lugar, Elias deveria ser suprido com aquilo que o Senhor providenciasse. Os corvos lhe traziam pão e carne. 1 de Reis 17, 6. Não era uma iguaria, mas era uma provisão divina. Pergunta número 10. Ficamos sabendo pelo relato bíblico que, além de Elias, o profeta de Tisbe, o Senhor também trouxe a sua provisão para um grande número de pessoas. Como se deu isso? Primeiramente, encontrando o Senhor agindo através de Obadias, mordomo do rei Acabe, provendo livramento e suprimento para os seus servos. Obadias tomou 100 profetas de 50 em 50 e os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. 1 de Reis 18, 4. Em segundo lugar, o próprio Senhor falou a Elias que ele ainda contava com 7.000 pessoas que não haviam dobrado seus joelhos diante de Baal. Eu fiz ficar em Israel 7.000. 1 de Reis 19, 18. Deus cuida de seus servos e sempre lhes provê o pão diário. Parte 4. As lições deixadas pela seca. Número 11. Sobre quais fatos devemos atentar sobre a ação do Deus de Elias, conforme registrado nos versículos do capítulo 17 do primeiro livro dos Reis. Então, antes de mais nada, a sua onipotência demonstra controle sobre os fenômenos naturais, 1 de Reis 17, 1. Em segundo lugar, Deus mostra sua onipresença. Elias, ao se referir ao Senhor, reconheceu-o como Deus sempre presente. Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. 1 de Reis 17, 1. Em terceiro lugar, ele é onisciente, pois sabe todas as coisas, quer passadas, quer presentes ou futuras. O profeta disse que não haveria nem orvalho nem chuva, e não houve mesmo. 1 de Reis 17, 1. Número 12. O pecado tem o seu custo. O profeta Elias encontra-se com Acabe durante o período da seca e lhe diz por que estava acontecendo a seca sobre Israel. Qual era o motivo dessa seca? Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. 1 de Reis 18, 18. Em outras palavras, Elias afirmava que tudo o que estava acontecendo em Israel era resultado do pecado. O pecado pode ser atraente e até mesmo desejável, mas tem um custo muito alto. Não vale a pena. E por último, aí a nossa conclusão. Pergunta número 13 aí é para completar. A longa seca sobre o reino do norte agiu como instrumento de juízo e disciplina. Embora o coração do rei não tenha dado uma resposta favorável ao chamamento divino, os propósitos do Senhor foram alcançados. O povo voltou para Deus e o perigo de uma apostasia total foi afastado. A fome revelou como é vão adorar os deuses falsos e ao mesmo tempo demonstrou que o Senhor é um Deus soberano. Ele age como quer e quando quer. Fica, pois, a lição que até mesmo em uma escassez violenta, a graça de Deus revela-se de uma forma maravilhosa. Glória a Deus.